Segue-se a apresentação da Layer 8, a cargo de Pedro Costa, GRC Unit Manager, com o tema NIS 2, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Olá, bom dia. O meu nome é Pedro Costa, eu sou o responsável da unidade GRC da Layer 8 e venho aqui para vos dar música. E também falar um bocadinho sobre a abordagem que propomos para interessar aqui a NIS 2 de forma estruturada. Também com base nos projetos que já realizei, alguns com vocês, com alguns de vocês que aí estão. Portanto, primeiro a agenda. Tenho aqui uma cassete, certeza que vocês, a maior parte de vocês já ouviu música através de uma cassete, mas também acho que podem-se contar pelos dedos das mãos as pessoas que ainda ouvem música através de uma cassete. E porquê é que eu digo isto? Porque a tecnologia está sempre a evoluir, na música também, e para o ser humano ouvir música tem sido transparente, não tem sido difícil evoluir neste caso. A pergunta que eu tenho para vocês é: será que na segurança organizacional também é assim tão trivial? O ser humano está a acompanhar facilmente esta mudança? Vou falar um bocadinho sobre isso e por isso dividi aqui a minha cassete em dois lados. O lado A é então a parte estratégica, que é essencial para que o lado B a opere, a implemente e faça tocar aqui esta música de forma harmoniosa. Começando aqui, aliás, como dizia, ou como cantava José Mário Branco, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, neste caso mudam-se as necessidades. Antigamente, o foco era muito antigamente e atualmente, o foco é muito na implementação tecnológica, ou seja, ter a tecnologia mais recente, mais sofisticada, o que concentra aqui a responsabilidade de segurança de informação nas equipas de IT, que não são formadas para tratar a segurança de informação e para a aplicar. Também existia aqui pouca documentação processual e pouca documentação dos requisitos de segurança de informação, o que leva a auditorias pontuais e também aqui a uma abordagem de risco reativa e não proativa. Em 2022 foi aqui publicada a nossa amiga NIS 2, mais um regulamento europeu, a juntar a tantos outros, que basicamente aqui pretende estruturar e responsabilizar um bocadinho a segurança de informação, trocando por miúdos, pretende aqui aumentar a maturidade das organizações. E para isso é essencial aqui uma mudança de paradigma ao que falei anteriormente. Portanto, a cibersegurança tem que então entrar na estratégia das vossas organizações e tem que envolver a vossa gestão de topo. E depois, ao nível documental, para termos aqui um comportamento estruturado, temos que definir a documentação, os processos, as normas e as próprias políticas, as responsabilidades e também definir uma gestão de risco proativa e com foco na mitigação do risco. O que é que eu quero dizer com isto? Se nós fizermos uma avaliação de risco, mas não focarmos em mitigar os pontos que encontramos, acabamos por não servir para nada. Portanto, falei anteriormente que a música acaba por ser fácil, a evolução tecnológica, para as pessoas se adaptarem, mas a segurança, pelo que vimos, não é assim tão trivial. E não é trivial porquê? Porque vivemos aqui num circo de feras em que, basicamente, as organizações têm desafios constantes e não conseguem sozinhas conseguir adaptar-se e estar em conformidade com a NIS 2. Porquê? Porque têm vários desafios. Eu vou destacar aqui alguns. Portanto, apesar de todas as organizações terem medo de um ciberataque, nem todas, ou muitas delas, têm uma falta de estratégia, cultura e alinhamento de cibersegurança logo à cabeça. Também não existem processos e responsabilidades definidas, ao nível de segurança de informação, claro. Há aqui uma escassez de recursos qualificados para tratar este tipo de temas, mais processuais, e também para gerir toda esta pressão regulamentar que as organizações têm vivido nos últimos tempos. Há um foco excessivo na implementação tecnológica, aqui com um escudo ao ciberataque, e por fim há aqui uma incapacidade para priorizar os riscos, priorizar iniciativas de forma a focar naquilo que mais interessa. Porquê? Porque não temos, a maior parte das organizações não tem um departamento de segurança,
ou não têm um departamento de risco, ou não têm os dois, de todo. Portanto, a responsabilidade, como eu disse anteriormente, passa para o IT, que, lá está, tem que gerir com os meios que tem, e, portanto, foca muito mais na tecnologia. Começando aqui, então, a abordagem que eu vos queria mostrar de como implementar a NIS 2. Então, o primeiro passo é montar uma estratégia. E esta estratégia tem que ser fundamentada em 3 grandes pilares. As pessoas, vou subir aqui um bocadinho, portanto, os nossos músicos, os processos, as nossas partituras e a tecnologia, os nossos instrumentos que vão tocar para tocar aqui a música da segurança de informação. E é aqui que o monstro precisa de amigos. E precisa de amigos porquê? Porque sem o apoio ou sem o patrocínio da gestão e sem o apoio dos colaboradores, direções, áreas e por aí fora, que são importantes para a segurança da informação, não existe estratégia viável. E, portanto, sem estratégia, não vamos conseguir garantir a conformidade com a NIS 2 nem com outros regulamentos. Esta estratégia deverá ter como objetivo proteger os ativos críticos, garantir a continuidade do negócio, que ele não para, e evitar coimas, sanções, para que não metam a organização em risco. E vocês perguntam, então, mas como é que nós definirmos aqui a estratégia para estar em conformidade com a NIS 2? 3 pontos importantes. Portanto, temos que definir o ponto de contacto permanente e o responsável da cibersegurança. Portanto, estas 2 figuras vão acabar por gerir e garantir então aqui a conformidade e também a comunicação com as autoridades de controle, CNCS, e também com as partes interessadas que sejam necessárias. Depois temos que definir então aqui o modelo de governo para dizer como é que vai funcionar a segurança de informação. Entre outras coisas, terá que definir funções e responsabilidades, desde a gestão de topo até às equipas operacionais, e também definir os mecanismos de decisão e de escalonamento em caso de necessidade. Depois temos a política de segurança de informação, que, lá está, é o artefacto que vai garantir o compromisso, ou que vai provar o compromisso da gestão para com a segurança de informação, e aqui teremos que definir os princípios da segurança de informação, teremos que definir o âmbito de aplicabilidade destes princípios e também as regras e comportamentos que nós queremos que os nossos colaboradores tenham perante a segurança de informação. Para fechar o lado A, a parte mais estratégica, falta-nos então aqui definir o plano. Portanto, nós, quando fazemos viagens, acabamos por planear o nosso roteiro. O que é que vamos fazer, o que é que vamos ver, o que é que vamos comer. Para quê? Para minimizar a probabilidade de nos faltar alguma coisa quando fazemos estas viagens. E mesmo assim podem surgir alguns imprevistos que não controlamos, portanto a nossa viagem pode correr mal. Na NIS 2 é exatamente a mesma coisa. Portanto, é uma viagem, tem que ter um plano e esse plano pode ser revisto com base em algumas condicionantes que nos podem aparecer à frente. Portanto, como é que iniciamos aqui o desenho do plano? Com uma análise de maturidade. Basicamente, esta análise de maturidade tem que ser suportada por uma framework de segurança de informação que pode ser uma qualquer, pode ser a ISO 27001, o Quadro Nacional de Referência para a Cibersegurança do CNCS. É indiferente, porquê? Porque tipicamente estas frameworks estão bem estruturadas, têm domínios idênticos e o objetivo é nós, de forma estruturada, avaliar a maturidade dos nossos controles organizacionais, de pessoas, físicos e tecnológicos, perceber como é que estamos. Depois disto, definir iniciativas. Estas iniciativas têm que minimizar o risco futuro em aspectos sensíveis da nossa organização, têm que propor mitigação para não conformidades e implementar melhorias contínuas ou pontos de melhoria naquilo que nós já temos na nossa casa. Mas falta aqui um passo. É pegar nestas iniciativas e formar o plano. O plano tem que ser estruturado e tem que implementar aqui ou mostrar aqui como é que nós implementamos Quick Wins, ter milestones temporais, definir recursos e orçamento para cada iniciativa e depois priorizar através de quê? Do benefício que traz para a organização, do custo, do esforço que vamos ter e também das dependências entre as várias iniciativas. E, basicamente, fechando aqui o lado A, aquilo que este lado A vos diz é que temos que formalizar este plano e esta estratégia para ajudar a nossa direção a tomar decisões suportadas, rápidas e bem estruturadas, e nós
temos que os ajudar nesse sentido. Portanto, passando aqui para o lado B, começamos aqui com defeitos especiais. Porquê? Porque todos os nossos ativos têm defeitos especiais, ou, neste caso, em linguagem mais técnica, vulnerabilidades. Estas vulnerabilidades podem ser exploradas por ameaças internas ou externas à nossa organização e materializar um risco. Portanto, para avaliarmos o risco, temos então que formalizar a nossa metodologia de risco. Muito rapidamente, uma metodologia de risco é de gestão de risco, é um conjunto de atividades que temos que realizar e também os responsáveis por as realizar e os critérios que vamos usar para avaliar o risco. Tipicamente é a probabilidade e o impacto. Depois falar aqui de um conceito muito importante, que é o apetite ao risco. O que é o apetite ao risco? O apetite ao risco é o nível de risco que uma organização está disposta a aceitar. Dando aqui um exemplo, se nós fixarmos então este apetite ao risco num nível médio, significa que todos os riscos que nós classificamos como baixos vão ser aceitos à cabeça. Nós não vamos nos preocupar com eles, só vamos tratar os médios e os altos, por exemplo. O que é que isto faz? Faz que nós já temos poucos recursos, portanto temos que centrar os nossos recursos naquilo que é mais importante tratar na nossa organização. Depois, para fazer uma análise de risco, então temos que ter ativos. Temos que os inventariar, temos que os classificar e perceber quais é que são os ativos críticos. Neste caso não chega só o software e o hardware, também temos que inventariar pessoas, neste caso funções, não a pessoa em si, infraestrutura, informação e outros tipos de ativos que vocês tenham para conseguirmos perceber o que é crítico para a nossa organização. Portanto, já temos ativos, podemos utilizar a metodologia que definimos sobre esses ativos para avaliar o risco e formalizar planos de tratamento. Estes planos de tratamento, como eu disse, acabam por só ser executados para os riscos acima do apetite ao risco. No final disto, pode haver a necessidade de estes planos de tratamento alterarem o plano de segurança que definimos anteriormente. É normal, são duas análises completamente distintas e, basicamente, podemos ter que puxar alguma das iniciativas do plano de segurança um bocadinho mais para cima. Passamos então para a implementação de medidas, e estas medidas de certeza que vão requerer algumas redefinições na vossa organização. Aqui já falámos da estratégia, os objetivos da organização, que devem ser mapeados com os objetivos de segurança de informação. A nível tático falámos de políticas, normas e procedimentos, responsabilidades também, passámos também pela gestão de risco e agora chegamos às medidas que a NIS 2 aqui nos traz. São 10, portanto, tratamento de incidentes, continuidade de negócio na gestão de crise, segurança na cadeia de abastecimento, segurança na aquisição, desenvolvimento e manutenção de redes e sistemas de informação, práticas de ciberhigiene, criptografia, que o Lino disse ali um bocadinho, segurança nos recursos humanos, controle de acessos, gestão de ativos e segurança física e ambiental. Podia dissecar cada uma delas, mas infelizmente os meus 15 minutos não são suficientes. Aliás, precisaria mais de 15 minutos para cada uma delas para vos mostrar como é que poderemos abordar aqui estes temas. Mas convido-vos aqui a ler o guia de implementação da ENISA com as medidas práticas para cada um destes temas. Aqui o que eu queria focar é que cada organização terá o seu plano para implementar estas medidas. Não há planos iguais. As organizações são diferentes, mesmo do mesmo setor, muito parecidas. Todas elas têm um plano diferente. Portanto, não implementem estas medidas sem ter a estratégia e a tática definida, porque vão deitar dinheiro ao lixo, basicamente. Passando então para o último ponto da abordagem que aqui vos proponho, que é um passo essencial, que é a revisão e a monitorização da nossa estrutura, do nosso sistema de segurança de informação. Portanto, é essencial definir métricas, afiná-las e definir também limites e alertas. As métricas servem para nós percebermos o que é que está a acontecer e também para evoluirmos. E os limites e os alertas servem para nós percebermos quando é que estamos a atingir uma métrica e temos que mudar o comportamento antes que dê asneira, basicamente. E tudo isto é um ciclo. E porquê é que eu digo que isto é um ciclo? Se virmos aqui este grafismo, depois de analisarmos e tratarmos os dados que nos vêm das métricas, acabamos por perceber se houve alterações na nossa organização e ter que rever a estratégia, documentação, análise de maturidade, avaliação de risco e formalizar um novo plano. Portanto, todos estes conceitos já foram feitos, já foram tratados anteriormente, já foram instanciados e temos que os rever constantemente. Portanto, e depois temos que os comunicar à gestão de topo para elas
tomar as devidas decisões e comunicar também aos nossos interlocutores internos que os vão implementar e também para partes externas. Para fechar então, quais é que são os benefícios? Portanto, com esta abordagem nós acabamos por deixar de navegar à vista e olhar o horizonte com mais segurança. Portanto, trazemos aqui alguns benefícios. Portanto, o primeiro é óbvio, cumprimos com os regulamentos, com o ANIS 2, e também montamos aqui as bases para novos regulamentos que venham. Este não será o último, com certeza. Portanto, se vocês estiverem organizados, é mais fácil de atacar os próximos. Depois, mudamos aqui um bocadinho a mentalidade das organizações. O que nós queremos é mudar por uma mentalidade preventiva, orientada ao risco, em vez de reativa e ad hoc, que costuma ser agora a atualidade. Reduzimos a superfície de ataque e aumentamos a resiliência, ficamos mais seguros. Reduzimos o impacto de incidentes de segurança e também reduzimos os riscos. Porquê? Já os identificamos, a maior parte deles até já estarão tratados, portanto, reduzimos aqui estes riscos. Para finalizar, a minha última mensagem é: não encarem a NIS 2 como um desafio tecnológico, encarem a NIS 2 como uma oportunidade para aumentar a maturidade da vossa organização. É muito importante e temos que agarrar esta oportunidade. E resta-me a despedir-vos, eu vou andar por aí, portanto, se quiserem falar comigo, estejam à vontade. E obrigado.